Metas absurdas. Até quando é um auto-engano ou é uma meta que eu visualizo e que de fato ela é possível da gente chegar? Como que eu diferencio essas coisas? Muito bom. Primeiro ponto, por que meta absurda? Por que eu defendo a ideia de meta absurda? E a ideia principal de meta absurda é que ela não é uma meta possível de ser alcançada nas condições que você está hoje, nas condições que você tem hoje, com as pessoas que você conhece hoje, com o negócio que você tem hoje. E ela existe justamente para que você realmente mude. Nós temos uma tendência, como empresários, como empreendedores, como profissionais da saúde, se eu quero ganhar um pouco mais ou ganhar muito mais, eu preciso apenas, entre aspas apenas, aumentar o meu esforço. Atender mais clientes, ampliar uma loja, ampliar uma clínica. Mas tudo isso envolve você aumentar a sua carga de trabalho. Normalmente, quando nós temos meta possível, é aquela meta: eu quero dobrar o meu faturamento, dobrar o lucro, eu quero morar numa casa na praia. É possível morar numa casa na praia? É possível. Só que não é com a condição que eu tenho agora. O que eu preciso? Ganhar um pouco mais. E esse é o grande problema, que mantém a sua vida exatamente como está, mas com mais esgotamento, mais esforço. Você realmente tem que se dedicar mais, trabalhar mais, e isso pesa. E meta absurda, ela tem, na verdade, o sentido exatamente oposto. Por ser tão absurdo, você precisa seguir 1, 2 ou 3 caminhos no máximo. E esse 1, 2, 3 caminhos no máximo exige que você mude a forma como você toma decisão, a forma como gerencia o tempo, a forma como você lida com o seu trabalho. Você não vai alcançar uma meta absurda atendendo mais clientes. Você vai alcançar uma meta absurda mudando o modelo de negócio, mudando a tua mentalidade, mudando as pessoas com quem você se relaciona. Ou seja, a meta absurda é mais ou menos nada mais é do que uma materialização daquilo que é a mudança do estilo de vida que eu proponho para os empresários, inclusive para você, para que a partir daí você consiga ter liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de propósito e liberdade de relacionamento. Isso que a meta absurda quer. Só que muitas pessoas podem ter essa meta absurda como um sonho. Eu quero faturar 10 milhões. Eu quero morar em qualquer lugar, onde eu quiser. Eu quero. Mas não faz absolutamente nada para mudar. E essa é a diferença entre uma meta absurda e um sonho. Sabe aquele sonho? Adoraria. O futuro do pretérito é um horror, né? Uhum. Adoraria. O futuro do pretérito é aquele tempo que nunca existiu e nunca vai existir. E é por isso que essa é a grande diferença entre meta absurda e um sonho hipotético. No sonho você não se compromete a alcançar. É o que você gostaria. Adoraria ganhar na Mega Sena. Nossa, eu estou trabalhando para ter muito dinheiro, ou estou trabalhando para ter muitos clientes. Mas não está realmente trabalhando. Na verdade, você está se dedicando mais, se esforçando mais, se empenhando mais, e é difícil. Então, quando você tem um sonho, ou uma meta audaciosa, mas não absurda, ela não vai ser alcançada, porque você não se compromete realmente com ela. E a diferença desse sonho com meta absurda é que a meta absurda, como eu quero apresentar para você, para as pessoas que estão ouvindo, requer um comprometimento. Requer uma aliança no dedo, como eu tenho aqui, sabe? Requer que você fale, que leve a sério a meta. Eu realmente quero faturar 10 milhões. Eu realmente quero ter 2, 3 clínicas. Eu realmente quero atender determinada condição clínica na medicina. Eu quero. E para isso, eu preciso me comprometer com esse plano. E essa é a diferença. Uma meta absurda envolve comprometimento. Já que a outra meta mais sonhadora não envolve comprometimento. Sonhar não custa nada, dizem, né? Então eu posso simplesmente sonhar. Eu quero ser um bilionário. Mas isso não é uma meta absurda. Meta absurda é quando eu realmente falo para você, Bruno, eu serei um bilionário. Eu não sei ainda como, porque eu estou muito longe disso, mas eu acredito que eu estarei mais próximo se eu me aproximar dessas pessoas, se eu criar esse modelo de negócio, se eu começar a focar nesta minha habilidade única. Aí sim eu estou me comprometendo com esse ser bilionário. E mesmo que eu não alcance o bilhão, eu certamente serei muito mais rico do que eu seria se eu me comprometesse com uma meta possível. As pessoas às vezes querem chegar numa meta que elas sabem que vão alcançar, porque assim elas evitariam a frustração, né? Mas é o que você trouxe. Às vezes a gente tem uma meta lá em cima, chegou, sensacional, maravilhoso.
se não chegar, você vai chegar o mais perto possível daquilo, que provavelmente é muito maior do que a meta que você tinha desenhado antes, né? Então, foi o que você trouxe aqui de meta absurda foi algo que me abriu muito a mente quando a gente conversou, né? A gente conversou antes mesmo de fazer parte da mentoria, já te conhecia de outro programa de mentoria, e aí eu conversei e você perguntou, cara, o que você quer? E aí eu falei, ó, para esse ano eu quero X. Falei, tá, para fazer X, você precisa só fazer um pouco mais do que você faz hoje. O que precisaria acontecer? Não, vender mais e tal. Tá, então essa meta é plenamente alcançável, você não precisa de mim. Né? E aí você me fez a provocação de o que seria absurdo para você. 10x até, eu cheguei e falei, usar 10x, 10 vezes isso. Isso, e foi 10 vezes mesmo que a gente colocou. 10 vezes é um absurdo. E aí é muito doido o quanto trava, porque você me falou 10 vezes, eu falei 10 vezes, você falou, então é 10 vezes, e aí eu falei, vamos trabalhar para... Dá medo, né, da gente assumir isso. Mas quando você entende que isso é o que vai te levar para o próximo nível, né? Porque, de fato, o que eu estava visualizando é atender mais clientes ou vender mais caro. E só. Mas 10x a gente não consegue assim. Eu não vou aumentar em 10 vezes o meu volume de clientes, nem aumentar em 10 vezes o meu ticket. Né? E aí não chega. E aí essa provocação de uma meta absurda faz a gente se visualizar num lugar que a gente ainda não tinha chegado. Né? Então, é importante que traz referencial, cara, você está pensando pequeno, dá para ir muito mais longe. Né? Independente de onde você está. Então, é uma visão diferente, porque as pessoas normalmente elas querem se motivar com as metas, fazendo aquelas mini metas intermediárias e beleza, mas geralmente é buscando um crescimento, sei lá, vou dobrar de tamanho, que já é muita coisa, que já é bastante, mas provavelmente não é nem perto do potencial que aquela pessoa pode chegar, né? E você captou muito bem, porque dobrar de tamanho é bastante, mas provavelmente quem quer dobrar de tamanho fará as mesmas coisas com mais intensidade. E esse é o grande problema, vai te esgotar mais, vai ser mais difícil. A frustração que você trouxe hoje, por que a gente se frustra? Nós nos frustramos com meta absurda quando nós não realizamos as mudanças necessárias para alcançar a meta absurda. Aí a gente se frustra. E a verdade é que de todas as mudanças necessárias para alcançar a meta absurda, a gente precisa só de 3. 3. Posso falar elas? Oh. A primeira delas é viver o Pareto na vida. O que é o Pareto? O Pareto existe aquele princípio de que 80% dos seus resultados vem de 20% daquilo que você faz. Ou seja, os outros 80% daquilo que você faz no dia a dia gera somente 20% dos resultados. Então, a lógica desse princípio de Pareto é, por que eu vou focar nessas 80%? Eu vou focar nos 20%, que me gera 80% dos resultados, e vou ser muito bom nesses 20%. E esse é o primeiro passo para que você consiga alcançar a meta absurda. Você tem que ter muita clareza de qual é o seu 20%. E os outros 80% não tem que ser o seu foco, o seu foco tem que ser os 20%. Daí entra o ponto, mas quem é que vai fazer os outros 80%? Aí é o segundo ponto, que é o quem ao invés de como. É bem provável que você muitas vezes já tenha se perguntado, as pessoas que estão nos assistindo tenham se perguntado, como eu vou dar conta de publicar mais vezes no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, etc. e tal? Como eu vou dar conta de atender mais clientes? Como eu vou dar conta de ser empresário? É a pergunta errada para alcançar a meta absurda. Como eu vou dar conta é uma pergunta para a meta possível. Tá certo. Como eu vou dobrar meu faturamento? É como. Agora, para chegar à meta absurda, não é como, é quem. Quem vai publicar no Instagram? Quem vai atender mais clientes? Quem vai investir no meu negócio ou na minha mentoria? Ou no meu programa? O quem vai ser a pessoa que vai focar nos 80% que faz parte do meu dia a dia hoje, mas esses 80% que não geram o maior dos meus resultados, mas que é importante para o negócio. Emitir nota fiscal é importante para o negócio. Prospectar é importante para o negócio. Sei lá, se você tem uma clínica de medicina, eventualmente vai ter alguma necessidade com vigilância sanitária, eu não sei exatamente quais são os critérios de uma clínica de medicina, mas vai ter algumas questões legais que não precisa você ver isso, percebe? Não faz parte do seu 20%, alguém tem que ver isso. E daí, se você contrata esse alguém, você se concentra naquilo que você é bom. Então, é quem vai abrir a conta no banco, quem vai publicar as coisas no Instagram, quem vai prospectar, quem vai fazer o site, sabe? É o quem.
E a partir daí você consegue, primeiro, focar realmente no seu Pareto, que é o segundo, que é o quem ao invés de como, e aí vem o terceiro para alcançar a sua meta absurda, que é focar na sua habilidade única. Quanto mais você focar na sua habilidade única, mais valioso você fica. E daí você se desprende de uma formação que você tem. Eu não quero o Bruno porque ele é um bom mentor. Eu quero o Bruno porque ele é o Bruno. E não existe outro Bruno na Mentor League Society, entende? É o Bruno. Ah, mas existe outras mentorias. Não, eu entendi que tem outras mentorias, mas é que o Bruno tem uma habilidade única que eu quero que ele me oriente naquilo que ele faz. E daí você se torna tão valioso que não importa mais o preço que você vai definir no seu negócio. E aí que é possível, fazendo o que você faz hoje, valer mais. E torna-se mais fácil chegar no 10x, na meta absurda. Uhum.